tudo bem? Meu nome é Alexia, eu sou psicóloga e consteladora sistêmica e estou mais uma vez aqui para conversar com você que é mãe e com você que é pai sobre as dificuldades que vocês possam estar tendo com seus filhos no dia a dia. Vem comigo, vamos dar um rumo dessa história? Vou conversar com vocês sobre um tema que me foi sugerido por uma mãe que assiste o canal. Ela estava relatando que após a separação, as crianças começaram a ter um comportamento diferente. Ela não disse diferente como, mas eu fico pensando que esse diferente deve estar incomodando, porque senão ela não teria sugerido esse tema. Provavelmente as crianças devem estar com alguns comportamentos não adequados, ou não esperados. Então eu acho importante a gente começar pensando assim, que toda separação traz um nível de sofrimento para o casal. Sempre há algo difícil para se lidar, quando há uma separação de um casal. E as crianças, elas sentem tudo isso, elas sentem tudo aquilo que o papai está sentindo e tudo aquilo que a mamãe está sentindo. E imagina que quando esse casal se separa, tanto de mágoas que às vezes ficam, tanto de sentimentos negativos, de acusações ou de dificuldades mesmo, que esse casal provavelmente deve ter passado e passa para que haja uma separação. E esse é um clima que com certeza as crianças absorvem. E as crianças, adolescentes, inclusive até pessoas mais velhas, quando eu falo crianças, eu estou falando filhos em geral, Quantas vezes a gente está aqui dizendo de coisas que acontecem na infância, mas que também servem para aquelas pessoas mais velhas, Não é fácil a gente olhar para o papai e para a mamãe e perceber que algo lá não vai bem. Então, como eu disse, é muito comum que isso reverbere, então, nas crianças e que elas comecem a modificarem seus comportamentos e às vezes de uma forma bastante significativa, ok? Às vezes isso traz consequências na relação com um ou mais, com os dois pais. Às vezes isso traz consequências, por exemplo, em relação à escola, em relação ao convívio familiar todo, em relação aos próprios irmãos entre si, Então, às vezes isso é visível, que há um sofrimento, que há algo ali que não vai bem com a criança. O que a gente pode, então, tá percebendo e tá começando a conversar para que a gente possa ajudar vocês pais num momento assim de separação? Eu acho que, em princípio, é preciso, que vocês fiquem atentos que a criança ela tem direito ao papai e à mamãe, aos dois, Toda criança tem direito a ter seu papai e sua mamãe. E não importando o que acontece entre esse casal que agora se separou, aqui entre o homem e a mulher, muitas coisas podem acontecer, Muitas coisas. Esse homem e essa mulher, eles podem se distanciar. Mas papai e mamãe nunca se distanciam. Papai e mamãe estão sempre juntos. Onde? Dentro da criança. Dentro dos seus filhos e das suas filhas, vocês nunca irão se separar. Isso é um fato. Ok? Só que isso é um fato que às vezes é impedido de ser vivenciado pela criança, quando ela sente que ela tem que ter uma lealdade a um dos pais. Então, nesse distanciamento do homem e da mulher, muitas das vezes as crianças ficam, quando olham aqui para a mamãe e falam assim, eu tenho que ficar leal à mamãe, não posso dizer para essa mamãe que eu amo esse papai. E quando eu fico aqui com esse papai, eu às vezes tenho que ficar leal a esse papai e não posso dizer que amo essa mamãe. Então, eles não ficam livres para amar, ok? Então, muitas vezes, é preciso que os pais fiquem atentos se isso está acontecendo. Independente do que acontece entre o casal, entre o homem e a mulher, que um dia viveram juntos,
a criança não tem que carregar nenhum peso em relação a isso, para que ela possa ser livre, para que ela possa viver a vida dela, para que ela possa ter dentro dela o direito de ter papai e mamãe, e essa segurança que dá quando a gente tem papai e mamãe aqui inteiros dentro de mim, é preciso que a mamãe permita que isso aconteça e que o papai permita que isso aconteça lá na criança, né? Então é preciso que a mamãe olhe para esse papai e esse papai olhe para essa mamãe, entendendo que qualquer dificuldade que esse homem ou essa mulher tenha trazido, fui eu, se eu sou a mamãe, que escolhi esse homem em algum momento da minha vida e trouxe para minha vida esse homem a ponto de ter um filho com ele. E aqui é a mesma coisa. O papai foi o papai que trouxe essa mulher para dentro da vida dele em algum momento e a vida se fez através desse encontro. Foi possível essa vida maravilhosa acontecer. Então, aquilo que em algum momento, né, teve ali entre esses dois é de responsabilidade desse homem e dessa mulher, não da criança, não do filho. Ok? Então, aquilo também de dificuldade que acontece aqui, também é do homem e da mulher, e não do filho. O filho precisa estar livre dessas coisas, para que ele possa levar junto aqui dentro dele, ele possa ser completamente. Ele não pode excluir nenhum dos dois, porque essa junção de pai e de mãe, né? Aquilo que ele trouxe aqui, que ele recebe da mamãe, e aquilo que ele recebe do papai, e a criança recebe. Recebe como, gente? Recebe através de uma coisa que vocês todos já sabem, né? Do DNA, recebem através... A gente recebe, né? A textura do nosso cabelo, a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, as nossas feições... Não é mesmo? Se você se olhar no espelho, tem coisas misturadas aí, não é? Às vezes você fica assim, até sem saber o que é da mamãe, que é do papai, e às vezes das pessoas, né, que vêm atrás desse papai e dessa mamãe. A gente recebe isso tudo geneticamente falando, né? Mas recebe outras coisas também, recebe memórias, a gente recebe traumas que vieram lá de trás, a gente recebe possibilidades e dificuldades todas já em nós, sabe? Então, assim, muitas das nossas habilidades, elas vêm desse papai e dessa mamãe, né? Eles já foram construídas, já foram vivenciadas por outras pessoas e através desses grandes portais chegam para nós. Então, para que a gente seja a gente, que é um terceiro ser, né? Aí, que é a junção desse pai e dessa mãe naquele momento, daquele jeito, né? Porque se a gente tem vários filhos, essa junção ela é feita de várias maneiras, né? Vamos dizer que é quase que um quebra-cabeça. Se junta assim, 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 né? De várias maneiras aí, esse conteúdo que é da mamãe e esse conteúdo que é do papai, 50% mamãe, 50% papai, é misturado ali no filho, né? Para se tornar um outro ser. Então, esse ser só pode ser completo e só pode ser de fato, né? Com todas as possibilidades que tem, se tiver a possibilidade de deixar fluir aquilo que vem da mamãe, aquilo que vem do papai, ok? Lá, nesse filho, tem que estar completo. E o que acontece muitas vezes? O que acontece é que aquilo que acontece entre o homem e a mulher aqui suplanta. Aquilo que acontece entre um homem e uma mulher aqui fica tão difícil que isso é passado para as crianças. E as crianças, elas acreditam, né, que para deixarem os pais felizes, eles precisam escolher um lado. Então, secretamente, eles começam a fazer ficam aliados ou a um dos pais ou a outros pais, ou mesmo eles amam os dois na sua alma, mas quando tá com a mamãe não pode dizer que ama o papai, e quando tá com o papai não pode dizer que ama a mamãe. Então, adotam às vezes, inclusive, os sentimentos desses pais, né? Então, é muito comum que isso aconteça em relação à mãe. Nossa alma já sabe que a gente é do papai e da mamãe, né? E a gente é dos dois. Só que aqui na nossa consciência pessoal fica um pouco complexo isso. Porque eu olho para minha mamãe sofrendo, eu olho para minha mamãe com raiva,
E aí eu fico com raiva também, e aí eu fico sofrendo também, entende? E aí eu acho que eu também tenho que separar. E o que acontece também muitas vezes é que a criança, ela acredita que o mundo gira muito em torno dela, né? Então assim, que as coisas, elas não acontecem por minha causa, né? Mas para a criança não. Para a criança a criança é autocentrada. Então ela acredita que o mundo gira em torno dela. Ela acredita muitas vezes que quem é o causador, né, da separação entre o papai e a mamãe é ele. Ah, eu não fui um bom filho, então quando eu deixei mamãe chateada por causa daquilo, aí ela brigou com o papai, ou porque aí o papai teve aquela reação comigo e me bateu, aí a mamãe ficou com raiva dele. Você entende? Então ele acha que é ele que é o centro dessa situação. Que ele é o centro, inclusive, do papai e da mamãe. Que de verdade, esse papai e essa mamãe estão juntos por causa dele, né? E por ele. E não é isso, né? Porque o homem e a mulher, eles são antes, esse casal, ele se compõe antes desse filho aparecer, né? Esse casal, ele é anterior aos filhos, ele é anterior à criança. Mas a criança não percebe que é assim, né? Então, para a criança, ele pode ficar com essa impressão de que foi ela a causadora dessa separação. E isso traz um sofrimento muito grande para a criança. Como a gente ajudar, então, que a nossa criança fique melhor, que a nossa criança possa ficar no lugar dela, né? Ficar lá com aquilo que é dela e não com aquilo que é do casal. É importante, então, que essa mãe e esse pai comecem a olhar um para o outro. Comecem a olhar um para o outro enxergando aquilo que tem lá no outro que é importante, né? Enxergando que só é possível aqueles filhos porque aquele é o papai certo, né? E aquela é a mamãe certa. Só é possível esses filhos porque foi com aquele homem, porque foi com aquela mulher. Então esses são os papais certos. É o papai certo para essa criança e a mamãe certa para essa criança. É importante que isso fique claro para cada um quando vai olhar para o filho. Porque então, quando você olha para aquele filho, você não quer um outro pai e uma outra mãe para aquele filho. Ok? Você olha para aquele filho e o que tem ali, que é da mamãe, o papai olha e ama. E o que tem ali do papai, a mamãe olha e ama. É importante que isso seja dito, inclusive, para as crianças, né? Que seja dito assim: olha, meu filho, quando eu olho para você e vejo aí tantas coisas do seu papai, a mamãe fica feliz, a mamãe ama essa parte do papai que está em você. E assim que seja feito também pelo papai, né? Olha, meu filho, quando eu olho para você e vejo esse pedaço da mamãe que está em você, isso da mamãe que está em você, isso eu amo profundamente. Porque o que é do pai e da mãe que está dentro da criança, que compõe a criança, esse terceiro ser, se eu amo a criança, eu amo isso também. Não tem como não amar. Ok? Independente do que acontece aqui entre um homem e a mulher. Essa é a dica que eu dou hoje para vocês, né? Para que vocês possam olhar, então, para seus filhos e que isso seja mais leve para os seus filhos durante esse momento que é tão difícil. Se vocês tiverem outras questões, até em relação à separação, se vocês quiserem conversar, se tiverem alguma pergunta aí, se quiserem fazer um depoimento sobre o que acontece com vocês e compartilhar, estejam à vontade, compartilhem conosco, ok? Eu agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, se você acha que vai ser importante para alguma pessoa, se inscreva, compartilha com outras pessoas, dê um joinha para poder fortalecer o canal. Eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada. Vem comigo rumo ao mais.